Padre João Evangelista seja um instrumento eficaz nas nossas vidas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo encontre o espaço necessário no coração, no entendimento do Padre João, para que a Tua palavra chegue até nós, Senhor, por meio do Teu Espírito, com uma graça de libertação para as nossas vidas, de vida nova para nós, de entendimento de tudo aquilo que ao longo da nossa vida foi acontecendo. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ungir o coração, o entendimento e os lábios do Padre João. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar juntos a vossa proteção. A vossa proteção. A vossa proteção. A vossa proteção. Recorremos. Recorremos. Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Não desprezeis. Não desprezeis as nossas súplicas. as nossas súplicas. E nossos pedidos. Os nossos pedidos. Mas livrai-nos. Mas livrai-nos Sempre. sempre De todos os perigos. De todos os perigos, Ó Virgem. ó Virgem Gloriosa. gloriosa E bendita. e e bendita. bendita. Podem assentar, caríssimos. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Falar igual meu bispo, Dom José Nega. Ele sempre começa a missa falando assim: bom dia, povo de Deus, né? Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: que bom que você está aqui, meu irmão. Que bom que você atendeu ao chamado do Senhor para estar aqui. Amém? Agora em silêncio, dá para nós darmos continuidade ao nosso retiro. Quem veio ontem, levante a mão, por favor. Levante a mão bem alto, quem veio ontem. Quem está vindo somente hoje, sejam bem-vindos. Vamos acolher com uma salva de palmas quem veio hoje. Sejam bem-vindos. Não puderam por causa das ocupações do trabalho, mas hoje os braços de Nossa Senhora se abrem para te acolher. Amém? Sejam bem-vindos. Queridos, nós estamos trabalhando nesse nosso retiro, não é? Esse retiro mariano, um caminho com Maria, não é? Nós temos vivido este momento. Aos que não estiveram ontem, nós tivemos ontem um momento, não é? Onde durante todo o retiro nós fomos experimentando o mover de Deus na nossa história pelas mãos de Maria, e hoje não será diferente. Nós começamos o dia, lembram? Ontem, só fazendo uma recapitulação do nosso retiro, uma recordação do que nós vivemos. Nós iniciamos o nosso retiro falando de Maria, que é a mulher do Gênesis, como nós vimos, não é? Ali, aquela mulher que esmaga a cabeça da serpente, como o padre ia colocando, se encaixa perfeitamente em Maria, porque ela é aquela que venceu o mal, que Deus preservou de toda a graça. Ela foi preservada de toda a graça. E ela é essa nova Eva. Se Eva, que era para ser a mãe dos viventes, nos comunicou mais a morte do que a vida em Maria, nós vimos ontem que por ela vem a vida, vem a salvação da humanidade. Depois nós tivemos as outras pregações, como a irmã partilhava conosco, a Kênosis de Maria. Maria que se esvaziou para assumir o projeto, o plano de Deus, e que nos convida a fazer o mesmo. Depois a irmã partilhou conosco também, na sua pregação, vocês lembram? A diaconia de Maria. O que é diaconia? Não foi serviço, e ela foi partilhando conosco aquilo que Deus movia o coração da irmã, de que o maior serviço que Nossa Senhora presta a Deus é exercendo a sua maternidade em favor de nós.
Então nós fomos percorrendo esse caminho, porque na verdade Deus quer fazer de nós muito mais do que devotos de Nossa Senhora. Ele quer que nós sejamos o que? Vocês lembram? Imitadores de Maria. Lembra que a irmã partilhou, ainda deu um exemplo aqui com vocês, falando de uma pessoa que tinha uma medalha, né, irmã, de Nossa Senhora, e que se alguém tiver pegado a minha medalha, eu vou matar essa pessoa. Um bom devoto de Nossa Senhora, né? Ela brincou, porque se a devoção, não é, essa nossa fé a Nossa Senhora não nos impelir a imitar Maria, é sinal que nós não somos verdadeiros devotos de Nossa Senhora. E esse caminho nós estamos vendo, o caminho que Maria trilhou, de seguimento ao Senhor, de obediência a Deus. E nessa colocação, eu quero partilhar com vocês a martiria de Maria. Nós usamos com vocês 3 palavras gregas, vocês vão sair craque aqui no grego. Falamos da kênose de Maria, da diaconia de Maria, e nós vamos falar agora da martiria de Maria. O que significa martiria? Alguém saberia me dizer? Martiria lembra o quê? E Marte, quem é o Marte? Hã? O Marte é o quê? Aquele que dá a vida pelo próximo. Mas a palavra martiria, mártiros em grego, significa testemunha. Testemunha. Todo cristão, você é cristão, né? Olha para quem está do seu lado. Fala assim: você é um bom cristão, meu irmão? Pergunta para ele. Nós todos somos cristãos, fomos batizados, fomos mergulhados, enxertados em Cristo, mergulhados no mistério pascal de Cristo pelo batismo. Amém, gente? Nós somos cristãos. E o cristão, por que lá em Antioquia foi o primeiro lugar onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos? Vocês sabiam? Por quê? Porque eles olhavam para aquele povo. Quem chamou os cristãos de cristãos não foram os próprios cristãos que se intitularam cristãos. Lá em Antioquia nos mostra isso, Atos dos Apóstolos. Eles seguiam a Jesus, e eles seguiam de uma maneira tão verdadeira, tão profunda, tão intensa, que eles adquiriam o comportamento de Cristo. E por isso eles eram chamados de cristãos. O cristão é aquele que segue a Cristo, que imita a Cristo. Como o povo lá de Antioquia olhavam para os seguidores de Jesus e reconhecia neles, no comportamento deles, os sinais e a presença de Jesus, nós devemos ser nesse mundo cristãos, não somente no nome e no batistério, mas cristãos na vida. A nossa vida deve ser uma vida autenticamente cristã. Só que muitas vezes nós não seguimos a Cristo de uma maneira intensa, porque muitas vezes nós vamos fragmentando o nosso seguimento a Jesus Cristo. Nós queremos seguir a Jesus para que Ele nos abençoe. Nós queremos seguir a Jesus para que Ele nos ilumine. Nós queremos seguir a Jesus para que Ele torne a nossa vida próspera, para que nós ganhemos bens materiais, para que eu seja abençoado no meu trabalho. Eu quero seguir a Jesus porque para que eu seja iluminado, para que o mal não tenha poder sobre mim. Mas isso ainda é uma visão muito estreita do que é ser cristão. Ser cristão é seguir a Jesus em tudo, em todos os momentos. Isso é ser cristão, e é a isso que todos nós somos chamados. Não só o Padre João Evangelista, a irmã Leide, por uma vocação de consagração a Deus, mas todos vocês foram consagrados a Deus pelo batismo. Olha para o seu irmão que está do lado e diga: você foi consagrado a Deus. Você foi consagrado a Deus no seu batismo. Olhem para cá. Nós fomos consagrados a Deus no nosso batismo. Sabe o que significa a palavra consagração? Quando nós vamos professar os nossos votos perpétuos a Deus, nós fazemos a nossa consagração perpétua. Nós deitamos um tecido preto no rito nosso da nossa consagração dentro do nosso instituto. Depois de anos de seguimento ao Senhor, de 7 anos de vida consagrada, nós professamos os nossos votos perpétuos. E nos votos perpétuos, nós deitamos no chão, dentro do rito da consagração, num tapete preto, e ali é cantada uma ladainha.
em intercessão, clamando a intercessão dos santos para que nós, que estamos ali prostrados, naquele tapete preto, possamos seguir ao Senhor perpetuamente, na castidade, na pobreza, na obediência, dando a nossa vida ao Senhor pelo reino. Ou seja, nós somos arrancados desse mundo de trevas para sermos de Deus. Isso é uma vocação específica de vida religiosa e consagrada. Mas algo semelhante aconteceu com você no batismo. Porque você, quando o padre jogou a água sobre a sua fronte e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você se tornou propriedade de Deus. Você é pertença do Senhor. Você não pertence ao mal. Mas depois de batizados, é necessário viver como batizados, seguir a Cristo. E o batizado, quem foi batizado, ele se tornou cristão. E o que é ser cristão, meus irmãos? Ser como Cristo. Nós, cristãos, muitas vezes queremos seguir a Jesus, como eu acabei de colocar para vocês, em muitos momentos da nossa vida, para que sejamos abençoados, para que o Senhor nos ilumine, para que eu não fique doente, para que eu não fique enfermo. Mas na verdade isso são ainda motivações superficiais do que é seguir a Jesus. A razão que nós devemos ter é a razão que existia no coração de Nossa Senhora. É porque eu sei que Deus é o meu tudo, por isso eu vou segui-lo até o fim. Eu não vou seguir Jesus só quando eu estou bem, só quando eu estou com saúde, só quando eu estou próspero no meu trabalho, só quando eu estou, de certa maneira, entre aspas, iluminado e abençoado. Como alguns confundem a bênção simplesmente com prosperidade, com bem-estar, com saúde. Isso é bênção, mas a bênção não é só isso. Queridos, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós olhamos para uma mulher que seguiu Jesus até o fim. Peguem comigo o Evangelho de São João no capítulo 19. João capítulo 19. Gente, eu vou dar uma dica para facilitar. Está entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Ajudou? Ajudou, né? Sabia que ia ajudar vocês. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Tem muita gente na misericórdia, pendurado na misericórdia. Vamos pro amém, meu povo. João 19, Evangelho de São João. As cartas de São João não tem 19 capítulos, viu, gente? João 19, amém? Se você achou amém, se você não achou, guarda sua Bíblia e vai acompanhar conosco, para a gente dar seguimento ao que Deus quer nos falar. O Senhor está falando conosco. Ele continuou falando conosco ontem, em tantas atividades, e continua hoje nessa manhã. João 19, você vai ler comigo os versículos 25 a 27. Vamos ler juntos, bem forte. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Só as mulheres vão ler o versículo 25, por favor, mulheres. Só os homens vão dizer o versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Nos mostra aqui, queridos, que Maria, ela estava de que maneira diante da cruz? Ela estava de pé. Interessante que o livro de São João, o Evangelho de São João, ele é um evangelho que se distingue de todos os demais.
de Mateus, de Marcos, de Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos, porque eles têm, sinóticos quer dizer semelhante, eles têm traços semelhantes. São João escreve de uma outra forma de redigir o evangelho. Ele usa muitas vezes de símbolos, de sinais, e quando São João está dizendo uma coisa, ele está muito além daquele sentido literal, ele está explicando também, trazendo o sentido simbólico. O evangelho de São João, ele tem essa característica. E quando São João, ele diz, testemunhando esse momento de Jesus na cruz, no madeiro, ele diz que Maria estava de pé. Eu entendo este evangelho, queridos, que muito mais que um de pé, uma postura física, estar ereto, Nossa Senhora estava de pé, uma postura espiritual, porque Maria não estava como uma ignorante ali diante do Calvário. Ela sabia que Deus tinha um propósito para permitir que aquele mesmo menino que ela gerou no seu ventre, aquele mesmo menino que ela estreitou nos seus braços, que ela beijou, que ela abraçou, que ela ensinou a dar os primeiros passinhos. Nossa Senhora ensinou Jesus a dar os primeiros passos, é da ordem natural da maternidade, ensinar a criança. Aquela mulher que ensinou Jesus a falar as primeiras palavrinhas, aquela mesma que sentiu a dor de ter perdido o seu filho em Jerusalém, e vai às pressas a Jerusalém e encontra o seu filho no templo. Imagine, mãe não é fica grudada no filho 24 horas, né? Nós estamos na casa da Juliana. A Juliana tem a Sofia. A Juliana não pode dar um passo que sem... A Sofia é quase a sombra da Juliana. Porque filho não é assim com mãe? Ele depende da mãe, ele está em tudo unido à mãe. E eu fico imaginando, tentando penetrar o sentido humano do sofrimento de Nossa Senhora. Imagina, ela vivenciou tudo isso. Ela estreitou Jesus nos braços, ela amamentou o Filho de Deus, o Rei eterno, todo-poderoso, aquele, como eu dizia ontem, que os céus não podem conter. Ela amamentou o Deus humano. Ela que perdeu Jesus no templo e volta lá e o encontra na peregrinação a Jerusalém. Essa mesma mulher que viu o seu filho anunciando a boa nova, sendo aclamado pelas pessoas, ela acompanhou o seu filho. Ela viu Jesus curando, ela viu Jesus libertando as pessoas, ela viu Jesus realizando os sinais que era próprio do Messias, o enviado de Deus. Ela viu tudo isso, ela acompanhou a missão do seu filho. Ela viu Jesus sendo aclamado quando ele entra em Jerusalém, montado num jumento, como era a profecia de Malaquias, que o Messias entraria montado no jumento. E ela viu Jesus sendo aclamado, hosana ao filho de Davi. Mas essa mesma mulher que vivenciou isso, ela também diante do madeiro, ela vai ver o seu filho ser desfigurado, como nos anuncia a profecia de Isaías no capítulo 53. Ele foi esmagado pelos nossos crimes. Ele foi esmagado pelos nossos crimes. Ele foi como uma ovelha muda levada ao tosqueador, como uma ovelha sendo conduzida para o abate. Assim o Filho de Deus passou pelo sofrimento, pelo madeiro da cruz. E Nossa Senhora viveu tudo isso com Ele. Nossa Senhora viveu todo este momento com Ele. Ela contemplou o seu filho ser desfigurado na flagelação, ser coroado de espinhos. Imagine comigo essa cena, você que é mãe, você que é pai. Quem de nós resistiríamos tamanha dor que esta mulher viveu no seu coração? Nenhum de nós podemos imaginar o nível do martírio que Nossa Senhora viveu no seu coração. Nós não somos capazes, eu não sou capaz de imaginar. Aquele mesmo que o anjo anunciou, aquele mesmo que foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seu ventre, que Deus colocou nas mãos dela para ela cuidar, porque foi isso que Deus fez, colocou nas mãos de Nossa Senhora, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, para cuidar. É esse mesmo que ela vai ver na cruz, sem aparência humana, porque Jesus, como nos pré-anuncia Isaías no capítulo 53, ele ficou desfigurado, já não tinha mais aparência humana. É esse mesmo Jesus que ela vai contemplar no madeiro, olhando para o crucificado, mas ela está de que maneira? De pé. Meus irmãos e minhas irmãs,
tenho certeza que Maria sabia que, embora todos os sofrimentos que ela passou, porque ela sentiu, ela era humana. Sem falar na infância de Jesus, imagina, vocês, quais são as mulheres aí que já são mães? Levante a mão. Vocês ficam super delicados na gravidez, não é verdade? Sim ou não? Imagine Nossa Senhora grávida. Não tinha lugar, gente. A única que trazia o rei na barriga, a única mulher que teve o rei na barriga, não tinha um lugar para colocar o seu filho. Teve que colocar num coxo. Foi o bercinho de Jesus. O primeiro bercinho de Jesus foi um coxo. E aí, sabemos que Herodes manda matar as crianças. São José, avisado em sonho, sai às pressas, coloca a esposa em cima do jumento e sai com o menino pequeno de dias, fugindo para o Egito, numa condição totalmente inóspita. Olha o que é a vida de Maria. Olha o que é a fidelidade de Maria a Deus. E eu dizia para vocês que o tema dessa nossa pregação é a martiria de Maria. Maria viveu um martírio do coração. Quando nós falamos de martírio, a igreja entende martírio como o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. Nós vemos tudo isso presente em Maria. E quando nós olhamos a vida dos cristãos dos primeiros séculos, vocês sabem muito bem, o Império Romano tinha muitos imperadores que se intitulavam deuses, e existia, não é? Espalhados em todas as regiões onde o Império Romano tinha conquistado, se erguiam estátuas, monumentos aos imperadores, que todos deveriam se prostrar para adorar, porque ele era considerado como uma divindade. E os cristãos, conscientes da sua fé, a fé no único Deus, a fé em Jesus Cristo, eles não se prostravam. E os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, eles não viveram uma vida fácil. Eles passaram por muitas tribulações e sofrimentos. Nós vemos Paulo, que foi lançado 3 vezes à prisão, que depois nos diz a tradição que vai ser decapitado. Nós vemos Pedro, que vai ser crucificado de cabeça para baixo. Nós vemos que a história, os 3 primeiros séculos do cristianismo foi marcado de muito sangue derramado para que a fé pudesse ser anunciada. São Lourenço, tantos santos, Santo Estevão, nós poderíamos mencionar aqui, santos que foram entregues, né, às feras para serem devorados vivos em espetáculo, como aconteceu lá no Circo Máximo em Roma, com muitos cristãos. Cristãos que foram arrancados à pele, em vida, para negarem a sua fé e permaneceram fiéis. Gente, os 3 primeiros séculos do cristianismo, que são um tempo, a maioria dos mártires que nós celebramos hoje na liturgia, eles são santos que viveram nesta época, do século I, ali começando por Santo Estevão, até 313, quando Constantino proclama o edito de Milão, que vai permitir que os cristãos tenham a liberdade de culto, poderiam cultuar. Mas até então os cristãos eram realmente perseguidos, e ser cristão era um sinal de que a pessoa não teria uma vida fácil, iria passar por provações, por tribulações. E isso já nos diz Jesus. Jesus diz aos seus seguidores: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, quando nós falamos de martírio, a igreja entende 2 coisas. Martírio é testemunho. O martírio de sangue, que são aqueles homens e mulheres que, por graça de Deus, derramaram seu sangue testemunhando ao Senhor para o mundo. E a igreja também nos dá uma explicação sobre o martírio branco. O martírio branco para o cristão são os sofrimentos, as dificuldades, as lutas, as provas que nós passamos, e nós vamos unindo isso ao sacrifício de Jesus, e isso se torna para nós um lugar de santificação, de crescimento espiritual. Porque na verdade o Senhor, aqueles que Ele ama, Ele vai permitir que passe por tribulações, por provações. É porque Deus é mau que Ele permite isso? O que vocês acham? Sim ou não? Por que Deus permite que nós passemos por tribulações, por provações, por tentações? Por quê?
Deus permite às almas que lhe são mais caras passar por provações, por tribulações. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você é precioso para Deus. Você é precioso para o Senhor. Deus permite sofrimentos, mas sempre nos dará a sua graça. Peguem comigo 1 Pedro, a carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Amém ou misericórdia? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amém? Está perto do Apocalipse, viu, gente? Agora é verdade mesmo. 1 Pedro 5:10. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amém? Se você não achou, fecha aí a Bíblia um instantinho e prestemos atenção à palavra de Deus. Vamos ler juntos, quem achou? O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. Na tradução da Bíblia da irmã, que é uma Bíblia mais teológica, né, irmã? Diz assim: depois de terdes não padecido, ele usa outro termo, depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Palavra do Senhor. O Deus que vos permite sofrer um pouco, vos tornará fortes, inabaláveis. É para isso que Deus permite que certas situações, elas toquem a nossa vida, a nossa existência. Gente, a nossa vida, eu achei tão lindo. Eu estava participando de um retiro com Dom João, que é o antigo arcebispo de Diamantina. Ele hoje é emérito. E ele falava uma coisa que eu fiquei gravado. Quando vocês já viram a casula do padre, não é? Que tem aquele galão, que é o lugar onde tem o bordado. O bordado de um galão, quando você olha assim, é muito bonito, né? Ontem eu usei uma casula muito bonita celebrando a missa. Até comentei com os ministros que estavam lá. Mas quando você olha o avesso do bordado, as linhas não fazem sentido nenhum, não é? Qualquer bordado que você pegue, não é assim? Quando você olha do lado certo, tudo está entrelaçado, as linhas da maneira correta, formando uma imagem, trazendo ali, né, uma representação, uma imagem, enfim, um trabalho de arte. Linhas que são cruzadas de uma maneira, né, a formar uma imagem. A nossa vida, ela se assemelha a um bordado, só que nós vemos o avesso. E Deus, Ele olha do lado certo. Deus, Ele olha do lado certo. Quando nós olhamos às vezes situações da nossa vida, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Às vezes nós não temos resposta, não é verdade? Ah, mas como é que pode Deus permitir que eu passe por isso? Às vezes nós nem falamos, mas lá no fundo do coração você diz: ah, Deus não é bom não, gente. Como é que Ele permite que eu passei isso? Como que um pai que ama vai permitir que isso aconteça? Na verdade, nós vemos o avesso. Deus vê o lado certo. Quando nós olhamos a história de José do Egito, quem já leu a história de José do Egito? Vocês conhecem a história de José do Egito? Ele foi lançado na cisterna pelos irmãos, né, perseguido pelos irmãos, os irmãos queriam matá-lo. Ele foge para uma outra região, e naquela região que ele fugiu, aquilo que era uma desgraça, vai ser o lugar onde ele vai se tornar uma autoridade, e depois ele vai se tornar um homem reconciliado com a sua família. Estou dizendo a grosso modo. Na Bíblia nós vemos várias histórias que nos remetem ao poder de Deus na fraqueza, nas limitações humanas, nas provações que Deus permite.
Pensem comigo, Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Quem é o primeiro filho de Abraão? O mesmo Deus que prometeu a Abraão, um homem velho, ser pai de uma multidão, é o mesmo Deus que vai falar: Abraão, vem cá meu filho, oferece o seu filho para mim. Vocês conhecem essa história de Abraão? E o que Abraão vai fazer? Ele sentiu, gente, era o filho da promessa. Ele ficou esperando, porque para o judeu não ter filho significa não estar na bênção. O filho é a bênção do Senhor, vai dizer o Salmo. E o Senhor tinha prometido a ele que iria dar uma posteridade numerosa como os grãos de areia do mar. E aí, esse mesmo Deus que prometeu, ele pede a Abraão para sacrificar o seu filho. E o que Abraão faz? Ele obedece a Deus. Por isso Abraão é chamado nosso pai na fé. E Abraão, ele toma o seu filho. Eu fico pensando aquela imagem, né, que nos mostra o livro de Gênesis, de Abraão subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu filho. E Isaac pergunta para ele: mas pai, onde está a ovelha que vai ser sacrificada? Onde está o cabrito para ser sacrificado? E aí Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá. E ele sobe o Monte Moriá, e lá no Monte Moriá, quando está para sacrificar o seu filho a Deus, um anjo segura a mão de Abraão e diz: basta, a sua fé foi provada como verdadeira. Deus, ele tem uma maneira misteriosa de agir na nossa vida. Sabe por quê? Um bom atleta, para ele ser coroado, para ele ser considerado um bom atleta, ele precisa se submeter, não é? Há muito exercício físico. Vocês tiveram nas últimas Olimpíadas a presença daquele homem que se tornou, né, uma celebridade no mundo todo, o Phelps, né, aquele nadador. Aquele homem tinha, vocês sabem muito bem, né, que disputou aqui para os Estados Unidos, e ele tinha um regime alimentar totalmente equilibrado para que ele pudesse render. Ele fazia treinamento todos os dias para que ele pudesse ser ali o melhor, considerado o melhor do mundo. Para que ele pudesse se tornar bom, ele se submeteu a muitos sacrifícios. E Deus, muitas vezes, para extrair o melhor de nós, ele vai permitir que nós sejamos como um metal, como o ouro, que quando sai ali, né, como matéria bruta, ele precisa, para adquirir a sua pureza, para ter valor. O que o ouro, ele precisa acontecer com o ouro? Ele precisa ser submetido a um forno de altíssima temperatura, para tudo aquilo que é impureza, que não tem valor, que torna feio e indigno o ouro, possa ser dissolvido, para que fique o ouro mais puro, mais refinado. O ouro, não é, de 24 quilates, ele foi um ouro purificado em extrema temperatura. Deus, ele trabalha assim com as almas que lhe são caras. Olha para quem está do seu lado. Deus nos ama sempre. Ele não nos deixa nunca. Olha, gente, vocês conhecem, as mulheres conhecem mais que os homens a pérola, né? A pérola, vocês sabem de onde vem a pérola? Vocês sabem a história? A pérola, ela é gerada dentro da ostra. A pérola é gerada dentro da ostra a partir de um fragmento de areia ou algo calcário que caia dentro da pérola. E ali, aquilo gera um incômodo terrível naquela... Vocês sabem, a parte interna da ostra é uma parte molinha, super sensível. Por isso ela tem uma estrutura toda rígida por fora para proteger a parte interna. E ali, para que ela produza uma pérola, ela precisa aprender a lidar com aquele incômodo, com aquele fragmento que entra ali dentro, onde ela vai secretando a madrepérola, que vai criando, gerando ali uma pérola, que depois vai ter o valor. Porque na verdade, ostra feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérola. E eu quero dizer para vocês uma coisa: um cristão que não é provado, ele não será um bom cristão. Gente, Deus nos ama sempre. O que deve estar presente sobre nós, em nós, é a certeza de que se Deus permite um sofrimento,
Ele vai nos dar a graça para superar. Um pai nunca abandona o seu filho, um bom pai. E o nosso pai, que é perfeito na caridade, nunca abandona o seu filho. Um bom pai nunca abandona o seu filho. E o nosso Deus, que é o pai por excelência, nunca nos abandona. Peguem comigo Romanos 8. Romanos 8, amém? Romanos 8, versículo 18. Peguem comigo, vamos ler, vamos ficar de pé e ler juntos? Fica de pé. Tenho para mim, vamos ler juntos? Tenho para mim repetem de novo, por favor, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente e vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifesta. Assente agora. Os sofrimentos do tempo presente, vividos em Deus, eles não podem ser colocados em paralelo com aquilo que Deus reserva para nós. Quando nós vivemos os nossos sofrimentos em Deus, eles não são estéreis, eles produzem vida, produzem crescimento, produzem salvação, produzem restauração. Quando nós olhamos para Maria, esta mulher em pé, ela nos inspira a sermos fiéis a Deus no sofrimento, a sermos fiéis a Deus nas nossas cruzes, porque nós não perecemos na fé, queridos. Nós não perecemos na fé quando tudo vai bem, quando a família está bem. Nós não perecemos na fé quando tudo está tranquilo financeiramente, quando tudo está tranquilo com a minha saúde, com a minha família. Nós perecemos na fé e somos infiéis quando nós somos submetidos à prova, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. É ali que o inimigo quer colocar no nosso coração que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Porque Deus nos deixa sofrer se Ele nos ama? São interrogações que o inimigo de Deus quer colocar sobre nós, para que nós não permaneçamos na fé, para que nós não permaneçamos de fé. Mas Deus não vai poder te coroar se você não tiver vivido neste mundo na fé, na visão de Deus. A fé é isso, meus irmãos. A fé é crer naquilo que os meus olhos ainda não são capazes de contemplar. Maria é mulher de fé, porque ela acreditou que atrás da cruz vinha a ressurreição do Senhor. Atrás da sua cruz está escondida a ressurreição do Senhor. Quais são os seus sofrimentos? E aí é interessante, São João Paulo II, ele tem uma carta que ele escreveu, chama-se Salvifici Dolores, e o sentido cristão do sofrimento, traduzindo para o português, nesse sentido que ele trabalha esse documento. E ali São João Paulo II vai dizer o seguinte, que os homens eles são assolados de males, de sofrimentos de várias ordens. Nós podemos sofrer fisicamente, com uma doença, com uma enfermidade. Nós podemos sofrer psicologicamente, afetivamente. Nós podemos sofrer em vários campos, e ninguém pode medir o sofrimento do outro, porque cada um sente o sofrimento à sua maneira. Só que a fé e a cruz de Cristo iluminam o sentido do nosso sofrimento. Nós não podemos querer seguir a Jesus Cristo, querer imitar Nossa Senhora, nos desvinculando da cruz de Cristo, querendo fazer assim, eu não quero mais sofrer. Sabe aquele lema de uma igreja X? Pare de sofrer. Já viram? Tem até aqui, né? Que eu já passei ali, eu dei uma olhadinha, eu vi que tem uma filial aqui. E o lema pare de sofrer não está no Evangelho. Jesus nunca disse isso a ninguém. Pare de sofrer. Pelo contrário, no Evangelho de São João, nos capítulos finais, Jesus vai dizer: no mundo havereis de ter aflições, tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Gente, nós não podemos querer apartar da nossa vida o sofrimento. Nós não devemos buscar o sofrimento, mas quando ele bater a nossa porta, nós devemos saber vivê-lo, para que nós não desfaleçamos na fé. Maria soube viver o sofrimento em Deus. Ela soube viver a martiria.
o martírio branco, unindo o seu sofrimento ao de Cristo e ofertando a Deus, porque ela tinha certeza da ressurreição. Você tem certeza da ressurreição? Você tem certeza da ressurreição? Você acredita que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então os seus sofrimentos não são estéreis, os seus sofrimentos não são vazios. Se você souber fazer como Maria, unir os seus sofrimentos a Jesus, seus sofrimentos não serão estéreis. E é interessante, né? Faz parte do dinamismo da nossa vida. Quando você entrou no mundo, você foi recebido com um beijo no rosto da mamãe? Você foi recebido com um tapa do médico no bumbum? É ou não é? Não é verdade? E a primeira coisa que você fez no mundo não foi sorrir, foi chorar. E esse choro é simplesmente o anúncio de tantos outros que viriam, não é verdade? É a vida, meus irmãos, como ela é. Só que é, como dizia a irmã para nós, é daqui para frente. Quando você olha para o seu passado e você, padre, se você soubesse que é a minha história, eu tenho vergonha da minha história, porque eu vivi pecados horrorosos. Meu irmão, o seu passado a misericórdia, o seu futuro a providência. É daqui para frente. É daqui para frente. Padre, eu fiz muita coisa errada antes de conhecer a Deus, antes de ir para a igreja. Meu irmão, se você confessou o seu pecado diante de Deus, Ele te olha como uma criança que não cometeu pecado nenhum. É daqui para frente, meus irmãos. Quando você olha para a sua história e você diz, padre, a minha história é uma história toda complicada. Eu sou fruto de um relacionamento detonado, estragado. Os meus pais não me quiseram, minha mãe não me quis, mas Deus te quis e isso basta. A sua vida é um sopro de Deus neste mundo. Não há ninguém sobre a face da terra como você, com as qualidades, com as limitações. Você é especialíssimo para Deus. Eu sempre brinco com as pessoas, olha para o seu polegar aí, olha para o seu polegar. Ninguém no mundo tem um polegar igual esse seu. Só você pode colocar ali para registrar a identidade com essa marquinha aí que você tem no seu dedo. Deus escreveu até no nosso corpo que você é único. Mas você não é somente único, você é único e especial para Deus. Agora, nós não podemos continuar como cristão mimimi. Qualquer coisinha, já nos resvalamos. O Senhor nos chama a não sermos eternamente crianças. É preciso caminhar para a maturidade da fé como Maria. E nós, meus irmãos, como eu disse, muitas vezes nós perecemos na fé, não é quando tudo vai bem, mas é quando as coisas vão mal. E por isso nós sentimos, quando nós rezávamos, Deus colocava no nosso coração, para que nós nos inspirássemos em Maria, a Marte do coração, para seguirmos o nosso martírio branco, e até talvez o nosso martírio de sangue, amém? O Senhor deseja isso para nós. Pegue comigo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, viu gente? Não é a primeira não, é 2 Coríntios. Capítulo 4. Amém ou misericórdia? Quem achou, amém. Quem não achou, fecha a Bíblia, acompanha com o padre. Vamos ler juntos, de pé e bem forte. De pé, meu povo, vamos lá. 4:17, 2 Coríntios 4:17. Leia bem alto, tomando posse da palavra de Deus. Essa palavra, meus irmãos, não é a palavra do Padre João Evangelista, é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, é Jesus falando para nós hoje. É uma palavra que nos traz vida, que nos transforma, que orienta a nossa história. O que diz o Senhor para nós aí nessa carta de São Paulo? A nossa presente tribulação momentânea e passageira, o que ela vai proporcionar para nós? Um peso de glória incomensurável. Amém, irmãos? Pode aplaudir a palavra do Senhor. A sua presente tribulação momentânea vai gerar para você, se você souber viver isso na fé, um peso de glória incomensurável, que não é possível medir, o que nós receberemos na eternidade, na Nova Jerusalém, no céu, aquilo que nós soubermos perseverar e sermos fiéis a Deus. Amém? Pode assentar novamente. E, meus irmãos, Maria, a Virgem dolorosa,
nos ensina que toda experiência humana, tudo que nós vivemos na nossa humanidade, seja de gozo, de alegria, ou seja de dor, podem ser uma experiência teofânica. Teofania significa em grego manifestação de Deus. Toda a experiência da sua vida, padre, você não sabe o que eu passei quando era criança? Deus não estava ali nunca. Estava sim, você não percebeu, mas Ele estava. Padre, aquela situação difícil que eu vivi assim, aquilo ali, é impossível que Deus estava naquele momento, porque foi algo que me machucou profundamente. Deus estava ali. Toda experiência, toda experiência pode ser teofânica, uma manifestação de Deus. As minhas feridas hoje, meus irmãos, da minha história, porque não pense que eu nasci de hábito, viu? A irmã falou que nasceu de véu. Eu não nasci com batina, não. Eu também tenho as minhas dores da minha história. Todos nós temos, e eu também tenho as minhas. Mas hoje, quantas vezes eu percebo que no meu ministério, as minhas feridas são fonte de cura para as pessoas, porque Deus passou por elas. Deixa Jesus redimir as suas feridas. Deixa Jesus passar na sua história e acolha aquilo que Deus permitiu você viver. Tem pessoas que vivem a vida toda divorciando-se de si mesmo. Entendem o que o padre diz? A pessoa não aceita a própria história e ela fica o tempo todo admirando. Se eu tivesse uma vida igual a do padre, com certeza eu seria mais feliz. Se eu tivesse uma vida igual a da vizinha, você viu o carrão que ela tem? Nossa, eu seria muito mais feliz. Se eu tivesse a vida de fulano, a família é uma benção, os filhos nenhum dá trabalho, com certeza eu seria feliz. Vocês nunca fizeram aquilo, lógico, a comunidade brasileira dos Estados Unidos não faz esse tipo de coisa, só no Brasil mesmo. Gente, nós não sabemos o que nós perdemos. A nossa vida é um tesouro e Deus está escondido na sua história. É preciso descobri-lo. Santo Agostinho foi um homem que fez tanta besteira na vida. É verdade. E interessante que as confissões de Santo Agostinho, ele está repassando a sua história, falando daquelas coisas que foi do tempo dele antes de encontrar o Senhor. Mas ele, quando ele faz nas confissões, esse contar a sua história, quando ele conta a sua história, ele está rezando a sua história. E ele vai dizer mais à frente da beleza tão antiga e tão nova, porque ele consegue perceber que Deus, na história dele, embora uma história cheia de reveses, de situações, de pecados, Deus foi alinhavando aquelas linhas sem destino, sem sentido, e dando um formato belo e bonito. Nós falamos que Deus é providente. Quando você pensa Deus é providente, o que vem na sua cabeça? Deus é providente. A irmã, Deus foi providente com ela. Ela ganhou um tênis para ir para Nova York, conhecer Nova York. A gente pensa, não é isso? Deus é providente. Na linguagem carismática é assim, Deus é providente. E aí a gente pensa que a providência de Deus é Deus nos dar as coisas materiais que nós precisamos. Isso é providência também, claro que é. Isso é um cuidado de Deus. As coisas que você tem, Deus dispôs para que você as obtivesse, as tivesse. Mas muito mais que coisas físicas materiais, a providência de Deus é o ordenamento de todas as coisas da sua história. As tragédias, as catástrofes, os pecados, o abandono. Deus, Ele é capaz, porque Ele é providente, de ordenar todas essas coisas para te fazer santo e feliz. O seu passado não pode ditar o seu futuro, se você tem Jesus. O passado, a misericórdia, ao poder de Deus, a redenção que Cristo conquistou para nós. E o nosso futuro está na providência de Deus, nas mãos do Senhor. Quais são os seus maiores sofrimentos da sua vida que você muitas vezes não quis nem parar para meditar, para olhar? O que você tem feito com as suas dores? A falta de perdão com o pai, o abandono da mãe, a violência que você sofreu, a humilhação que você sofreu e que você disse: eu não vou perdoar, eu não vou amar. O que você tem feito com as suas dores? Onde você tem colocado as suas dores? Nós não escolhemos o que podemos viver, mas nós podemos escolher o que nós vamos fazer com aquilo que nós vivemos. Você não escolhe o que você vai viver. Às vezes tem coisas que nós passamos,
por causa das nossas escolhas erradas, não é? Que também pode ser previsíveis, mas há coisas que nós passamos que são fruto do pecado de outros, e que Deus não quis e não quer jamais, males que foram cometidos conosco. Deus não compactua com o mal, Ele não pode ser nunca a origem do mal, mas Ele é tão santo, sábio, que Ele é capaz de tirar o mal, um bem muito maior, porque Ele é providente. Ele é providente, Ele dispõe de todas as coisas para a nossa salvação, para o nosso bem, para a nossa felicidade. E você pode ter a pior história da sua vida que você possa imaginar. Pode ter vivido no pecado, nas drogas, na prostituição, ter feito coisa muito feia, ter adulterado. Se você acreditar na misericórdia de Deus e confessar os seus pecados, Deus, Ele pode ordenar a sua vida. Porque para Deus, quando Ele olha para você, tudo que Ele quer é te amar e te fazer feliz. É preciso aprender de Maria a estar de pé quando as coisas não vão bem. Estar de pé, olhar o nosso passado. Eu queria, já indo para a conclusão da minha pregação com vocês, falar com vocês sobre as posturas que nós podemos ter diante do sofrimento. Quando nós sofremos, nós passamos por uma dor que nos marca, né, mais a fundo. Nós podemos agir da seguinte maneira: primeiramente, a revolta. Uma das maneiras de reagirmos diante do sofrimento é revoltar. Revoltar contra Deus, revoltar contra nós mesmos, não aceitar-se. Mas quando nós nos revoltamos, a revolta ela nos coloca fora de nós, não é assim? Quando nós falamos que uma pessoa está revoltada, a gente não quer dizer isso, aquela pessoa está fora de si, está revoltada. Não é assim que a gente fala às vezes? Ai, fulano está revoltado. Quer dizer que a pessoa está meio fora de si, né? Não está com o uso da razão em seu perfeito estado. A revolta, gente, ela nos coloca fora de nós mesmos. E o que está fora de nós não é possível ser assumido no interior. Deus não quer que nós reajamos ao nosso sofrimento com revolta. Enquanto você estiver revoltado, você não vai poder ser feliz. Enquanto você revoltar e querer outra história e não a sua, você não vai poder ser feliz. Enquanto você não aceitar aquilo que você vivenciou, né, no sentido e na perspectiva de Deus, você não vai ser feliz. Os revoltados não são felizes. Não são. Eles são agressivos, porque eles reagem com a vida com agressão. Um outro ponto, queridos, é a fuga. Diante da dor, nós podemos reagir. Qual que é a primeira forma? Depois a segunda? A fuga. A fuga consiste em fugir do sofrimento negando-o. É apenas anestesia da dor. Não é apenas anestesia da dor, mas é também um corte em relação aos nossos sentimentos, nossas emoções e nosso corpo. A fuga apaga a nossa capacidade de amar e de receber amor. Quando nós fugimos da nossa dor, nos refugiando em bebida, em compensações como o consumismo, nós não resolvemos as coisas dentro de nós da maneira correta, porque nós podemos fugir. Tem gente que não para um instante, porque quando ela para refletir na própria vida, ela cai em si e ela se olha no espelho. Tem gente que trabalha o dia todo, dia e noite, não porque precise, mas porque ela está fugindo de si. Não é uma virtude nesse caso. Devemos trabalhar dignamente, porque faz parte, né, da nossa necessidade, não é? Mas eu estou dizendo de uma coisa fora da ordem, que muitas vezes pode ser uma fuga. Ou a pessoa foge se refugiando na droga, no prazer desregrado, no sexo fora do plano de Deus. São maneiras de fugir do sofrimento, de anestesiar a dor. Primeira maneira de fugir do sofrimento, pela segunda maneira. Uma outra maneira de lidar com o sofrimento é a resignação. Então às vezes a gente pensa, né? Então aconteceu isso comigo, eu vou aceitar, eu vou me resignar. É certo, gente, resignar? Sim ou não? Sim ou não? A resignação não é a maneira certa de lidar com o sofrimento. Esta nos centraliza em nós mesmos. Quando eu me resigno, eu assumo para mim aquela dor como uma forma de ficar ruminando aquilo. Já que eu não posso fazer diferente, eu vou ficar aqui ruminando, chorando, lamentando, sem perspectiva em Deus, sem confiança, sem esperança. Isso é resignação.
Esta nos centraliza em nós mesmos. A resignação não é uma aceitação verdadeira do sofrimento. Porque a grande diferença, meus irmãos, com relação ao nosso sofrimento e o impacto dele na nossa vida, está como nós lidamos com ele. Eu posso lidar com o sofrimento revoltando, fugindo, me resignando, mas a única maneira que o Senhor me convida a lidar com o sofrimento é acolher e ofertar. Acolher e ofertar. Fala para o seu irmão: acolher e ofertar. Acolher e ofertar. Quais são os sofrimentos da sua história, da sua vida? Acolher e ofertar. Acolher e ofertar. A acolhida nos estabelece em Deus com exatidão. Podemos dizer: o Senhor é meu pastor, não temo mal algum. Quando nós acolhemos, nós podemos dizer: se Deus está permitindo que isto me visite, que esta situação me visite, que este problema me visite, que esta provação me visite, é porque Deus vai me dar a graça para superar tudo isso. E eu posso dizer: o Senhor é meu pastor, não temo mal algum. Deus permite o sofrimento, embora me amando. Quem acolhe e oferta o sofrimento tem essa oração: Deus está permitindo o sofrimento, embora me amando, é porque Ele vai tirar um bem. O coração do Pai, imagine o coração do Pai, de Deus Pai, ao contemplar o seu Filho, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. O Pai sabia que era necessário por nós, para a nossa salvação. O Pai sabe o que é melhor para nós, para a nossa salvação. Então a nossa postura de acolhida diante do sofrimento é dizer isso: se Deus permite o sofrimento, é porque Ele vai tirar um bem maior de tudo isso. Nos abandonamos em Deus e o nosso corpo e a nossa alma se desprendem e ficamos disponíveis a viver o que é para eu viver, o que é para você viver. Deus, Ele tem um plano providente para as nossas vidas. Não somos convidados apenas a acolher o sofrimento, mas a oferecer e lançar em Deus os nossos sofrimentos. Assim nós fazemos, sabe o que? Aquilo que nos diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Nós transformamos o nosso coração um altar, o nosso corpo se torna uma hóstia viva. Nós os oferecemos a Deus e dizemos: Fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua vontade. E nós somos capazes de repetir o sim de Maria, o sim de Maria, o fiat de Maria, e a ficar de pé diante do sofrimento. Estou encerrando essa pregação e eu me recordo, não pense que a vida nossa no seminário é um mar de rosas, né? Vocês entram no seminário e tudo vai ser tranquilo. Nossa vida é marcada por muitas renúncias, né? E quando eu entrei o primeiro ano meu no seminário, no ano de 2002, foi um ano de muitas renúncias, assim, porque nós, no ano de noviciado, é um ano que a gente vive a dinâmica do desprendimento, para viver mais solidamente a vida consagrada. E aí a gente tem direito a 4 ligações durante um ano. 4 ligações. E eu me lembro que no final do meu noviciado canônico, nós estávamos já, porque aí o período do noviciado canônico ele encerra-se no dia 26 de dezembro. E ali eu me lembro sempre dessa oração que nós fizemos. A minha turma, nós éramos em 12 seminaristas e nós fomos lá para a capela. O nosso mestre de noviços queria fazer uma oração conosco, encerrando o noviciado. E ali nós nos reunimos. E diante do ícone de Nossa Senhora de Pentecostes, nós temos uma capela grande com o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes. Nós fizemos uma oração lá naquele lugar, naquela capela. E eu entendi naquele dia que o
meu seguimento a Jesus, ele precisaria ser muito mais intenso a partir daquele momento. E era preciso que eu me disponibilizasse a aceitar tudo que Deus quisesse me mandar. Quando nós contamos esses testemunhos, gente, não é para falar de nós, mas é para falar o que Deus fez em nós. Porque o que nós somos é pela graça. O que nós fazemos é pela graça. E eu me lembro que nós nos colocamos de joelhos ali no dia 26 de dezembro e fizemos uma oração. E ali naquele dia eu me comprometi como seminarista a seguir a Jesus até o fim. Falei: Jesus, eu não quero te seguir de brincadeira. Eu não deixei os meus pais, que eu amava muito e amo muito. Eu não deixei os meus amigos, que eu amei e amo muito. Eu não deixei o meu grupo de oração, a minha comunidade. Saí lá do interior de Minas Gerais, Lagoa da Prata, uma cidadezinha pequenininha, 60 mil habitantes, para ir lá para São Paulo, de 9 milhões, acho que é 9 milhões. Por um acaso. E naquele dia, diante do ícone de Nossa Senhora de Pentecostes, eu disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, o teu servo, faça-se em mim, segundo a tua vontade. E nesse tempo de formação, muitas coisas o Senhor foi me provando. E hora ou outra eu gosto sempre de lembrar dessa canção que nós vamos cantar, porque me recorda o meu compromisso com o Senhor, de que eu não devo segui-lo só quando as coisas estão boas, só quando tudo vai bem, mas eu tenho que estar como Maria de pé, até mesmo quando é para estar de pé diante do Calvário. Eu não posso estar de pé só para pregar o Evangelho, eu não posso estar de pé só para celebrar as missas e enfim, atender as pessoas, mas é preciso estar de pé em todos os momentos, de pé, com o olhar fixo no Senhor. Como que você está, meu irmão, diante dos seus sofrimentos? Prostrado? O seu sofrimento, ele tem um sentido em Jesus. São Paulo diz: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Nós precisamos aprender a fazer isso aqui, meus irmãos. Olha, abraçar a nossa cruz. Qual é a sua cruz? É o seu passado marcado por feridas? Qual que é a sua cruz? É o seu esposo que te abandonou, que te traiu? Qual que é a sua cruz hoje? É viver a castidade, é viver a pureza? Qual que é a sua cruz hoje? É lutar por uma família santa? Qual que é a sua cruz? Qual que é o seu maior sofrimento? É preciso abraçar o madeiro da cruz, estar de pé diante do madeiro. Tem uma canção do Eugênio Jorge, que ela foi cantada por ele, e ela é uma oração. Foi essa canção que nós cantamos naquele momento lá na capela do noviciado. Eu cantei aquela canção e nunca mais essa canção deixou a minha história. Ela estava na minha primeira missa, porque eu quero cantar sempre isso, até morrer eu quero cantar. Só por ti, Jesus, eu quero me consumir como vela que queima no altar, porque tem pessoas que precisam ser salvas. Eu não posso voltar atrás, eu tenho que abraçar a minha cruz. E assim como eu, meu irmão e minha irmã, você não pode voltar atrás. Você deve abraçar a sua cruz e dizer: Senhor, eu te oferto, Senhor, porque eu creio que o teu poder, que permite que eu sofra, vai me fazer crescer, reviver e tirar grandes bens desses aparentes males. Deus vê o inverso do bordado, Deus vê o avesso, Deus vê o seu sofrimento, mas Ele vê também o lado correto do bordado, que dá forma, que dá sentido. Deus sabe que aquilo que te incomoda pode se tornar uma pérola. Deus sabe que aquilo que queima a sua pele, o seu coração, esse fogo da provação, Ele pode transformar você em um ouro puríssimo de grande valor. De grande valor. Os teus sofrimentos, a tua história pode ser reintegrado, meu querido, minha querida, porque Deus passou na sua história.
quando Jesus abraçou a cruz, Ele pensou em cada um de nós. Deus ama a todos, mas Ele ama cada um, individualmente. Deus está contigo. Nenhum mal eu temerei. Nenhum mal você precisa temer. Essa noite foi uma noite de muita provação para nós, né, irmã? Não me costuma me acontecer isso. Eu costumo dormir muito bem, mas eu senti que era algo espiritual. Eu acordei 2h30 e não dormi mais. Fiquei rezando por vocês. O diabo ele veio nos incomodar de noite. A irmã também, mesmo horário. Porque ele sabe que hoje Deus vai resgatar vocês de muitas situações que ele pensava que tinha poder. Porque todos vocês já foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. Amém? Se você crê nisso, quero convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós estamos em oração. Olhe para a sua história. Olhe para os seus sofrimentos. Olhe para as suas dores. Ouça essa canção e vá lembrando daquilo que marcou a sua história, daquilo que marcou a sua vida. E você vai estender as suas mãos para a cruz de Jesus. Vá lembrando em oração. Feche os seus olhos, vá lembrando. E vai entregando para Jesus o seu sofrimento, ofertando ao Senhor. E naquele dia na capela eu chorei muito, porque eu sabia que aquela oração, ela era uma oração de decisão. Eu nunca mais esqueci aquela oração e essa canção que eu cantei no dia 26 de dezembro de 2002, no meu primeiro ano de seminário. E eu quero cantar novamente, porque hoje ainda eu preciso lembrar que eu tenho que estar assim, ó, debaixo do madeiro, com Jesus crucificado. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero ser
convidar você, num gesto simbólico, vir aqui à frente. Nós vamos tocar esta cruz. Se você quer, diante de tudo que o Senhor foi nos falando sobre os nossos sofrimentos e o sofrimento do Senhor, sobre o martírio do coração da Virgem Maria e sobre as dores que também nós passamos, queria convidar você a trazer a sua dor, seu sofrimento não redimido, seu sofrimento que talvez você tenha agido de maneira revoltada, fugindo ou resignando. Quero que você, nesta manhã, faça diferente. Você venha ofertar a Deus o seu sofrimento. O sofrimento da saudade, da distância, tudo aquilo que hoje para você se torna uma maneira de sofrer. Vamos unir isso a Jesus. Ele morreu por nós. Ele sofreu antes por nós. A nossa dor não é mais sem sentido, não é mais estéril. Unida a de Cristo, ela se torna salvação para nós. Ela se torna graça para nós. Se você deseja, pode vir aqui tocar, se ajoelhar, fazer sua oração aqui de maneira breve, mas num gesto concreto. Tocar o madeiro do Senhor juntamente com Nossa Senhora. Traga a sua memória ao tocar esse madeiro, essa cruz que nos recorda a cruz de Cristo. Pode vir, toque e diga ao Senhor que você quer pôr a sua vida aqui aos pés da cruz do Senhor e unir a sua vida à cruz de Cristo, e não quer mais sofrer de uma maneira estéril, mas como Maria, crendo na ressurreição, o nosso sofrimento é salvação. Se torna canal de bênção, de graça, e você vai rezando, vai entregando, e à medida que você já foi entregando, você vai dando vez para outras pessoas poderem tocar também. Mas reze, coloque, se você sente necessidade de segurar essa cruz, de abraçar a sua cruz. É uma manhã onde nós abraçamos a nossa cruz, a cruz do Senhor. Põe o seu coração nesse madeiro, significando que você deposita a sua dor, seus desafios pessoais, lançados aos pés de Jesus. A confiança de que Ele cuida de nós. O Pai cuida de nós. Não temo mal algum. Enquanto você entrega, une a sua dor à dor de Cristo. A cruz de Jesus vai sendo levantada em nossas vidas. O Senhor vai sendo vitorioso na nossa vida. O mal vai sendo vencido. Nesta manhã, o mal é vencido nas nossas vidas. O inimigo é derrotado. Porque nós assumimos a cruz de Cristo, sinal da nossa salvação. Nós assumimos a cruz de Cristo. Nós não renegamos, nós não rejeitamos, mas nós unimos a nossa vida, as nossas dores, ao sofrimento salvador de Jesus. Na medida, irmão, que você entrega e coloca a sua dor diante de Jesus, a vitória do Senhor se manifesta na
da sua vida. Só por ti, Jesus. É por ti, Senhor, que eu vou perseverar. É por ti, Jesus. É só por ti, Senhor, que eu suporto, Senhor, que eu entrego. É por ti, Jesus, que eu vou ficar de pé. Só por ti, Jesus, eu ficarei de pé. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Vá cantando, abraça o seu corpo e vá cantando para o Senhor. Abraça o seu corpo e vai cantando para Jesus. Que mesmo na dor você quer seguir, que você quer se consumir seguindo Jesus, o Senhor, em todos os momentos, sim, abraçando verdadeiramente a cruz de Cristo, seguindo em toda a nossa história, a nossa vida. Quero me derramar como um rio Se entrega ao mar e derramar de amor. e derramar de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Cante para o Senhor. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Como vela que queima, Como vela que queima no altar, me consumir de amor, de amor. Só em ti, Jesus. quero me derramar. Quero me derramar como um rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. E derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Ergue os seus braços para o Senhor e cante. Pois tu és o meu. Fique de pé, vá ficando de pé. Vá ficando de pé. Cante para Jesus. Faça você também a sua oração de entrega ao Senhor, de comprometimento, de segui-lo, mesmo na dor, como Maria, como ela, a mulher fiel. Eu não vacilarei. E mesmo na dor, quero seguir até o fim. Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Irmãos, eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto nós rezávamos, o Senhor me dava uma visualização das nossas mãos amarradas, atadas. E à medida que nós íamos entregando ao Senhor o nosso sofrimento, a nossa dor, Nossa Senhora ia desatando os nós que nos prendiam. Nossa Senhora aos pés da cruz ia desamarrando. E você ia livremente abrindo seus braços, como Cristo fez na cruz, numa liberdade, Eu quero convidar você agora com seus olhos fechados, você entrelaça
Nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, eu quero que você visualize a Virgem Maria desamarrando esses nós. E à medida que você vai enxergando isso, você vai abrindo os seus braços em forma de cruz, mas não porque alguém te coloca na cruz, mas porque você assume hoje a cruz de nosso Senhor. Na liberdade você assume hoje estar com Cristo. Nós vamos cantar e você vai visualizando Nossa Senhora se aproximando de você. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Vai cantando. Quero me consumir. Nossa Senhora vai desatando agora. Como vela que queima no altar. Como vela que queima. Você vai abrindo seus braços em forma de cruz. Vai abrindo seus braços como Jesus fez na cruz. Isso, livremente. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Só em ti, Jesus. Livremente, Senhor. Só por ti. Quero me derramar. E Como rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. derramo, me oferto, Senhor. Derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha Só em esperança. ti repousa a minha esperança. Eu não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o Só as vozes vão cantar rezando esse refrão. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Irmãos, eu quero fazer um pedido. Se você tem alguém aqui da sua família, casais, filhos, Só por ti. eu quero que você fique junto agora, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer uma obra nova. Amém, O Senhor quer Senhor. continuar. Amém. Se o seu esposo, a sua esposa, filho, primo, tio, seja lá quem for, o parente seu está aqui, eu quero que você fique junto, mas muito junto, muito próximo. Isso, fique próximo. Só por ti, Jesus. Nós vamos cantar. Tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei. E eu quero que você cante orando isso. Senhor, eu não vacilarei. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não vacilarei, Senhor, porque eu estou unido à tua cruz. Junto com essa pessoa, você vai cantar agora, rezando, orando isso. Fique de frente. Não fique do lado, não. Faça um círculo. Se a sua família está aqui, faça um círculo. Pegue na mão. Você que não tem familiar aqui, vem aqui à frente, perto de mim, da irmã Leide. Vamos fazer um círculo aqui, daqueles que não têm parentes. Podem fazer aqui do lado da cruz um círculo aqui. Fazem um círculo aqui. Isso. Só por ti, Mais de Jesus. um. Mais de um círculo. Pode fazer mais de um. Pode fazer mais de um. Fecha aqui o círculo. Vocês aqui, ó. Fecha aqui. Faz outro círculo aqui para quem. Isso. Faz um círculo aqui. Só por ti, Jesus. Em oração, meus irmãos e irmãs. Abrace a sua família. E aqueles que não têm a família sanguínea Só aqui, por ti, Jesus. se junte ao seu irmão e lembre da sua família agora. Só por ti, Jesus.
cantar agora. Vamos cantar. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, eu não vacilarei. Viveu até hoje, tudo aquilo que você apresentou aqui diante da cruz de Cristo como dor e sofrimento, e o Senhor até o dia de hoje não te permitiu escapar das mãos dele. Essa é a palavra que o Senhor me traz. O Senhor te perseguiu, irmão. O Senhor te perseguiu, irmã. Para onde você foi, Ele não deu paz ao seu coração até que você voltasse para Ele. O Senhor te sustentou, o Senhor te quis, e agora você está declarando que Ele passa a ser agora e para a eternidade o seu amparo, o seu refúgio, porque até o dia de hoje o Senhor não te desamparou. Segura bem firme na mão dessa pessoa. Quantas coisas vocês passaram juntos, quanta coisa vocês viveram juntos até o dia de hoje, muitas alegrias, mas também muitos desafios. Tudo que vocês viveram poderia ter acabado com aquilo que Deus estava construindo, mas isso tudo que vocês viveram não foi capaz de acabar com aquilo que Deus estava construindo, porque a obra de Deus é muito maior. A obra de Deus é muito maior. Olha, vai orando em espírito. Há um tempo novo, irmãos. Há um tempo novo que Deus está estabelecendo na tua casa. Um tempo novo que está sendo estabelecido na tua família, no teu matrimônio. Um tempo novo que Deus está estabelecendo na tua vida pessoal. Um tempo novo neste lugar. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei. De novo, pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Mas nós vamos cantar olhando uns para os outros, porque à medida que nós cantamos para o Senhor, nós também nos comprometemos uns com os outros de fazer do Senhor o nosso único refúgio, de fazer
a minha esperança. Não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até. Você vai cantar novamente, só essa parte. Não vacilarei, nem mesmo na dor, quero seguir até o fim. Não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Quero convidar, nós estamos rezando ainda, sinto isso muito forte no meu coração. Vocês que são casados, homem e mulher, fiquem frente a frente um com o outro, aí onde você está. E nós outros vamos interceder, nós vamos rezar, porque um matrimônio restaurado eleva a igreja. Um matrimônio santo eleva toda a igreja ao céu. O santo eleva a terra ao céu. Eu quero convidar você, esposo, olhar um para o outro nesse momento. O Senhor tem uma obra de restauração na sua vida. E eu quero que você, esposa, diga agora ao seu esposo, independente da sua história, eu não conheço você, você vai dizer para ele: meu esposo, eu te assumo com tudo que já aconteceu, e eu te perdoo, e eu te peço perdão pelas vezes que eu não fui a mulher que Deus desejou para você. E eu digo hoje, eu estarei no nosso matrimônio como Maria esteve, de pé aos pés da cruz. Olha bem nos olhos dele e diz: eu te levarei para o céu. Agora, esposo, olha para ela. Por mais difícil que seja, diz para ela: esposa minha. Diz o nome dela: esposa minha, eu te assumo como minha, hoje e sempre. E eu te peço perdão. Perdão, esposa, pelas vezes que eu vacilei, que eu tropecei, que eu não fui um homem digno do teu amor. Me perdoa. E eu quero dizer para você, esposa, obrigada por não desistir de mim. Obrigada por não desistir do nosso matrimônio. E eu me comprometo com você a ser o homem, a ser o pai que Deus desejou. E agora nós vamos fechar os nossos olhos, e o esposo e a esposa vão dar um beijo de amor. Um beijo de amor, esposos. Aquele que faz tempo que você não dá. Braços aos céus, ainda de pé.
Diga obrigado, Senhor, por todas as graças que o Senhor derrama sobre mim neste momento. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua providência. Obrigado pela minha história. Obrigado pelo meu passado. Obrigado pelo meu hoje. Obrigado por ser quem sou, teu filho amado. Amém, Senhor. Louvado seja eternamente o teu santo nome. Bendito seja, Senhor. Adorado sejas. Aplauda Jesus bem forte. Nosso Senhor. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço e diga: o Senhor te restaurou nessa manhã. Dê um abraço forte nele. Sim ou não?